Olá, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar variedades linguísticas na construção textual. Faz parte da experiência de qualquer falante nativo a noção de que sua língua não é falada da mesma maneira, da mesma forma por todos os membros da comunidade. No Brasil, por exemplo, fala-se um português repleto de diferenças. Há quem diga os menino folgado, os menino chegou. E há quem prefira dizer os meninos folgados, os meninos chegaram. Por exemplo, em se falando da questão de variedades linguísticas num país de dimensões territoriais continentais como o Brasil, num país que tem desde o princípio, do seu descobrimento, da chegada dos portugueses, a convivência e fusão da língua portuguesa raiz, europeia, latim, grego e árabe, com as mais de 200 nações, línguas indígenas aqui, depois com a chegada dos escravos, dos africanos, dos bantus e sudaneses, depois com as invasões ao longo da nossa história, é impossível pensar uma língua única, uma língua falada da mesma forma, com os mesmos sons, num país gigantesco, com climas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, com formação étnica diferente, com diversidade religiosa, um país pluricultural. Ainda que tenhamos uma língua oficial, ela tem as suas variedades, tem as suas variantes, as suas variações. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra feliz. Eu sou paulista, falo feliz, assim como todos os paulistas, não é? Agora, na Bahia, eles vão falar assim, feliz. Abrem o E inicial. Já no Rio de Janeiro, eles vão falar feliz. Olha bem, a mesma palavra. E o Rio de Janeiro e São Paulo pertencem à região sudeste. A Bahia à região nordeste. Então, ó, feliz, feliz e feliz. A mesma palavra sofre variações fônicas. A palavra você, que outrora já foi vossa mercê, vossonse, vancê, vós me se, Depois você, que é o formal, e nós temos as variantes, você e também se, se. Então são variações que ocorrem na língua. Aí essas variações, elas vão sofrer um processo bem diferenciado, que nós vamos abordar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, a língua, ela é um código construtor de sentidos e também é um fato social. Entre as variedades linguísticas, existe uma de maior prestígio social, utilizada sobretudo pelas classes intelectuais da sociedade. Historicamente, essa variedade amplamente utilizada na comunicação social e ensinada nas escolas se torna padrão a ser tomado como língua nacional. Não há uma variedade linguística mais capaz que a outra. Para os seus falantes, a melhor forma de produzir textos, de se identificar, é usufruindo, usando a variedade que melhor se identifica com os seus próprios aspectos ali, regionais, culturais, sociais. Bom, muitas formas mais populares de linguagem costumam ser menosprezadas por falantes, principalmente os falantes da variedade padrão.
Isso nós chamamos de preconceito linguístico. Tá? Não é porque eu fale formalmente, que eu tenho uma formação universitária, que eu deva desprestigiar, desmerecer, ter preconceito com pessoas que se comunicam em português em outro nível. Para justificar a minha cultura formalizada, eu só justifico a minha cultura formalizada a partir do momento em que eu tenha respeito com as diversidades. Se eu não tiver respeito com as diversidades, se eu não entender a importância das diversidades culturais de um país, a minha formação ela inexiste. À medida que o homem estuda, ele se abre para o entendimento. Quando ele não estuda, ele radicaliza. Estudar, que eu quero dizer, não é frequentar um banco escolar só. É analisar, é pôr em prática as leituras, a vivência, a formação. Tá? Então, não há bases científicas também para dizer que uma variedade seja melhor que a outra. Não há base alguma científica para enfatizar, para dizer que o código, que as regras de uma determinada variante, de uma determinada variação linguística, seja superior à outra. O importante é se comunicar. Entende? Um código não se sobrepõe ao outro. Ainda que, nacionalmente, se valorize muito a variedade da língua portuguesa padrão. Nós vamos entender por que depois, tá bom? Bom, variabilidade e invariabilidade. O que vem a ser isto? Bom, variabilidade e invariabilidade são características de qualquer língua. Variabilidade muda, invariabilidade não muda, né? A variabilidade designa a capacidade de uma língua para manifestar-se sob mais de uma forma de expressão. A invariabilidade designa a capacidade de uma língua de manter-se a mesma, apesar de suas múltiplas variações. Vejamos assim. Por volta de 1900 chegaram ao Brasil os japoneses. Com a abertura dos portos, né? Então, e o Japão passando crise, vieram para o Brasil quase 1 milhão de japoneses, de imigrantes. Chegaram no país, aqui falamos o português. E eles trouxeram a língua nipônica. Se estabeleceram no país, principalmente no estado de São Paulo e algumas partes do Paraná. Trabalharam a lavoura, criaram colônias, tiveram uma ideia brilhante de não perder o idioma. Então eles fecharam-se entre si, numa comunidade, um sistema de cooperativa, e ali mantiveram a língua deles viva. Só que eles se isolaram do país de origem. E uma língua, por si, ela é dinâmica. A língua franca, ela é mutante, ela é variável. Ela sofre adaptações, adequações de acordo à história, de acordo aos movimentos mundiais. Palavras novas vêm, outras caem em desuso, né? E assim é a dinâmica das coisas. Então essa comunidade se isolou do Japão, mantendo uma língua aqui, entre eles. Tiveram dificuldades em aprender o português, mas aprenderam. Outros não aprenderam. Continuaram falando um japonês, né? O idioma deles, mas isolado à grande nação. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se uma língua é variável, quando um cidadão desses que veio para o Brasil, trabalhou a lavoura, se isolou do Japão, nunca mais voltou, quando ele chegou a uma idade X
e ele foi visitar a terra de origem, passados uns 60 anos, ele não conseguiu se comunicar direito lá. Porque eles lá não entendiam muito a linguagem japonesa que eles falavam aqui. Por quê? Eles mantiveram o mesmo jeito de falar de 1900. E o mundo muda, o mundo sofre transformações. Palavras novas entram no vocabulário. As crianças que cresceram lá não aprenderam esse japonês falado pelos nipônicos daqui. Tá? Então, isso é uma invariabilidade. Eles mantiveram uma língua invariável aqui, mas lá a língua mudou. Ela incorporou muitas palavras em inglês, né, que eram desconhecidas por eles. Né? Então, variabilidade é como a nossa língua, ela passa. Ela é uma língua forte e palavras de outros idiomas nós pegamos para nós, falamos do nosso jeito, com um som aproximado, mas falamos o português. Né? Porque a nossa língua ela varia, ela muda. Há algumas palavras que nós ainda falamos na origem dela, porque não houve um aportuguesamento. Então, variabilidade é a língua ela sofrer essas oscilações, essas mudanças, adequações ao longo da história. Invariabilidade é ela se manter daquela mesma forma, não sofrer mudanças. Bom, com todas as mudanças que o nosso idioma sofre, que os idiomas em si sofrem, principalmente o nosso português, por termos um país brilhante, uma língua cativante e um mundo em constantes transformações, né? Nós dizemos que o português é uma língua heterogênea. Tá? A língua portuguesa é uma língua considerada heterogênea, ou seja, ela apresenta inúmeras variedades linguísticas. Então, variações linguísticas, ou variação linguística, é o nome que se dá ao processo de mudanças, né, que afetam uma língua. Todos os países têm esse processo, né, têm as suas variantes. Variedade linguística é o nome reservado para indicar cada uma das divisões de uma língua. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, tá bom? Agora, para estudar essas variantes, essas variedades, né, essa heterogeneidade de um idioma, é necessário o banco escolar. Então, cabe à escola ensinar a variedade padrão, variedade formal. Por quê? É por meio dela, é por meio da variedade, da gramática formal, da gramática normativa, da variante padrão, da língua portuguesa padrão, ou seja, aquela com bastante regras, um formalismo estético, né? Porque é por meio dela que se estabelecem as relações sociais comprometidas, como as do universo do trabalho, da política, do conhecimento científico, das leis, da cidadania, da imprensa, do mundo das pesquisas, etc. Então, as variedades outras, elas são importantes, mas a que deve ser contemplada, ensinada pela escola, é a padrão. A escola tem que aceitar todas as variantes, respeitá-las, mas ensinar ao aluno a variante padrão. Porque espera-se que aquele indivíduo ele cresça em estatura e entendimento e ajude a tornar a sua nação brilhante. Uma nação brilhante é uma nação com pesquisa, com conhecimento intelectual, que dê condições aos seus filhos, que respeite os seus filhos e lhes dê condições. Tá? E essa nação somos todos nós. Então ensinar gramática é importante, é necessário. Urge-se o ensino metódico, sistemático da gramática. E cabe a quem? Ao hospital.
ao banco, cabe à escola, à universidade, aos centros educacionais. Então, desde a pré-escola, né, até o ensino superior. Ensinar-se-á a língua portuguesa padrão. Para que nós tenhamos perpetuado o nosso idioma, a nossa identidade. Tá? Bom, as diferenças entre as variedades, né, as variedades linguísticas são na fonética. Por exemplo, nós falamos mesmo, mas nós convivemos com pessoas que falam mesmo ou mesmo. Depende. Tem hora, um momento que a gente acaba falando eu mesmo, corta, ou é ele mesmo. Então, existe na fonética, no som, esse tipo de variedade. Também na morfologia, que é a forma. Aí eu pus, aí eu ponhei, tem ponhei e pus. Formal e o informal. Então é a questão de conjugação verbal, né? Na sintaxe, eu encontrei, eu o encontrei. Eu encontrei ela. Eu a vi, eu vi ela. Eu a amo, eu amo ela. Veja bem, na questão de construção sintática, né? Também tem no léxico, a quem prefira mexerica, a quem prefira bergamota, tá bom? A quem prefira moranga, a quem prefira abóbora e assim por diante. Então, as diferenças linguísticas no português se dá em nível fonético, nível morfológico, em nível sintático e em nível lexical. Agora, quais são os tipos, então, de variedades tecnicamente falando? Bom, nós temos os tipos de variedades ou variações linguísticas. Variação linguística regional, que é a mesma geográfica, né? Que nós vamos falar de diatópica. Diatópica. Exemplo: aipim, macaxeira, mandioca. Abóbora, jerimum, moranga. Sacolé, din-din, geladinho, gelim, né? Nós falamos aqui em São Paulo abacaxi. Algumas regiões falam ananás, né? São variações. Por exemplo, nós falamos aqui no interior, São Paulo, menino. Três Lagoas, aqui próximo, Mato Grosso do Sul, guri, guria. Paraná, piá, né? Amazonas, curumim. Então existem aí questão geográfica que nós chamamos de variação diatópica, né? Ou variação regional, a escolha lexical. Todas as palavras são corretas, mas é uma identidade regional, geográfica, local que chamamos diatópica. Nós temos a variação linguística histórica, diacrônica, como eu já lhes disse, desde a chegada dos portugueses, a vinda de um português mais puro, miscigenado com outras línguas e depois com influências históricas, né, invasões e assim por diante. É um assunto que nós poderíamos nos alongar, né? Essa língua ela sofre todo um processo histórico. As revoluções mundiais da indústria, da tecnologia e nessa constante transformação social, diacronia. Então, a variação histórica ou diacrônica. Por exemplo, vosse mecê, vassunce, vance, vós me se, você. Essa palavra passou por uma transformação ao longo da história. Nós chamamos hoje de arcaísmo, botica, comprir, você mecê. Tá? Então aqui é um arcaísmo, porque em um momento da história da língua portuguesa já se usou esse tipo de linguagem, esse tipo de palavra, né? Nós temos aqui, flor com acento circunflexo, farmácia com TH e sequência com trema. Aqui já é questão de também histórica, porque entra na parte de grafia.
essas palavras eram grafadas dessa forma. As reformas ortográficas, né, subtraíram momentos diferentes do PH, né, o circunflexo, daqui dessa palavra, o trema, né, sobre o U, de que, U, né, e GU, quando pronunciado. Então houve a supressão, então houve reformas ortográficas. Então aqui é na grafia, aqui são arcaísmos linguísticos. Então olha bem, variação linguística regional, geográfica ou geográfica, nós chamamos de variação diatópica. A variação diacrônica, que é a variação ao longo da história, né? E a variação social, que é diastrática. Diastrática é a variação social. É uso com gírias, jargões. Jargões são frases prontas, provérbios, ditos populares. Agora na época de eleição tem muitos jargões, né? Repetições. Não exige uma construção do pensamento. Você usa algo já pronto e mantém a sua fala ou a sua escrita com jargões. As gírias é muita identidade de um grupo menor. Elas são... A durabilidade linguística das gírias é de curto prazo, né? Cada geração vem com as suas gírias, então as gírias elas são muito rápidas, mudam-se muito, vivem em constantes mudanças de acordo com a geração, com o tipo de falante, tá bom? Então nós chamamos de variação linguística social, né? O nível social da pessoa. Eu coloquei gírias e jargões, mas também entra aqui a língua padrão, né? A língua da roça, a língua dos bairros industriais, dos moradores de uma favela, né? Dos moradores de uma região mais bancária, do centro. Então, variação linguística social implica muito a questão de nível socioeconômico, tá bom? Que nós chamamos diastrática. E por fim, a variação linguística situacional. Estão um pouco amarradas as duas, tá? A variação linguística situacional é o que chamamos de diafásica. É o que a escola busca respeitar todas as variações, todas as variantes e focar o ensino na variante formal, tá? Língua padrão. Então, as variações linguísticas situacionais, nós chamamos de diafásica, é aquela em que eu uso a língua de acordo com as situações. Eu, professor Moisés, sou falante, né, de uma linguagem formal. Eu ensino o formalismo da língua portuguesa. Eu ensino as regras da língua portuguesa. Eu procuro falar com as pessoas com as quais eu convivo um vocabulário pertinente ao meu nível intelectual e, ao mesmo tempo, facilitador para que aquelas pessoas que estejam em nível intelectual diferente do meu, não vou dizer inferior, porque cada qual tem um nível, tá? E não existe uma fala melhor que a outra. O que existe é um preconceito linguístico. Então eu procuro falar de uma maneira que aquela pessoa possa me entender, mas respeitando as diferenças, não é? Então a situação é isso. Eu sei usar a língua portuguesa para a sala de aula. Agora, jogando bola, nós adquirimos certas vibrações, certos jargões, certas gírias no meio do futebol que você acaba utilizando porque é uma situação diferente. Eu vou à igreja, eu tenho que ter um formalismo, o vocabulário é um pouco diferente, né? Porque é adequado àquela situação. Eu vou na presença de um juiz, eu tenho que ter um vocabulário de acordo com a situação, inclusive a roupagem. Eu falo muito para o aluno a comparação da roupa adequada para os ambientes, porque esse mundo conturbado com regras sendo quebradas, é ridículo você ver numa igreja as pessoas com roupas não adequadas para aquele ambiente, né? Então há um desconhecimento, há um desrespeito. Assim como tem uma roupa para cada ambiente,
existe a linguagem, a variedade e a adaptação da variante linguística de acordo à situação. Não é porque eu sou professor que eu vou utilizar o formalismo em todos os ambientes. Eu tenho que saber fazer esse uso. Eu vou à feira, lá tem aqueles pregões, um grita daqui, outro grita de lá, é muito engraçado, é muito legal, é a língua viva, é a língua portuguesa viva e seguindo as diversas situações. Eu, falante, professor de português, entendo, convivo, né? Também dou aquela fala um pouco diferente do tradicional, mostrar que eu estou adequado àquele ambiente. Então, como a roupa, existe a roupa para a praia, trajes adequados para você ir a uma igreja, a uma escola, na presença de um juiz, ir a uma partida de futebol, ir à praia. Assim é o universo linguístico. Por isso, nós temos que, na escola, entendermos e aceitarmos todas as variantes linguísticas. Mas a escola, ela não pode e não deve deixar a criança, o indivíduo, o aluno, né, à mercê do desconhecimento da língua padrão. Ela necessita, ela tem que aprender as regras do seu idioma. Ela tem que aprender o formal. É aquela roupa guardada que está lá para uma ocasião especial. Ela precisa dessa língua padrão, dessa linguagem padrão, porque é a linguagem do vestibular, da academia, dependendo do mercado de trabalho, o lugar onde ela for trabalhar vai exigir dela um nível linguístico, né, mais formalizado. Eu não vou dizer superior, ainda que as pessoas digam, porque contrapõe aquilo que eu estou explicando, porque não há uma variação melhor que a outra. A sociedade aborda sim, mas eu, enquanto professor, tenho que falar que não há uma variação melhor que a outra. Há ajustes sociais, você vai precisar de uma linguagem padronizada de acordo ao ambiente onde você for. Tem um universo familiar, um nível de linguagem, são níveis, né? Então o informal e o formal, eles têm que coabitar. Neste momento eu estou sendo formal, porque eu tenho um objetivo: ensinar variantes linguísticas, deixar claro que as variações todas são corretas e não há uma variação melhor que a outra. Agora cabe à escola ensinar ao aluno a variante padrão formal, que é a gramática, porque é uma linguagem que garante a identidade por séculos, a identidade cultural, histórica, social de um povo, né? É a linguagem das academias, do grande mercado de trabalho, das pesquisas, né? A escola, ela tem que formalizar sim esse ensino sistemático da gramática. Bom, então, dentro das variantes linguísticas, como nós já abordamos, a variante regional ou geográfica, diatópica, a variação linguística histórica ou diacrônica, a variação linguística social ou diastrática e a variação linguística situacional, que é a diafásica. Vamos voltar um pouco na geografia. O Brasil é um país extremamente continental, um país de dimensões territoriais fantásticas, né? Com uma diversidade de flora, de fauna, né? De etnias. Lindo, nosso país ele é lindo. A nossa língua portuguesa, ela é linda, ela é cantada, ela é poética, ela é maravilhosa, ela é sonora, né? Então nós temos geograficamente 5 regiões, 26 estados e um distrito federal. Falamos da mesma maneira? Bom, aqui eu coloquei, segundo um dialectologista brasileiro, no início do século XX, por volta de 1921, 22, Antenor Nascentes. Ele foi um dos primeiros a se interessar por um mapa fônico ou fonético da língua portuguesa no país. Até então nós tínhamos alguma pesquisa restrita ao Rio Grande do Sul e alguma coisa restrita ao estado interior de São Paulo, né? Então nós temos as 5 regiões geográficas. Norte, se eu não estiver errado, são 7 estados brasileiros. Região Nordeste, 9 estados. A região Sudeste,
4 estados, a região centro-oeste, 3 estados e a região sul, 3 estados. Isso é geográfico. Não tem como colocar um marco, uma divisão no som. Ele propaga, né? As pessoas mudam de um lugar para o outro. Então, Antenor Nascentes, ele classificou a língua portuguesa no Brasil em 2 subgrupos. Primeiro subgrupo, norte do país. E ele classificou o subgrupo norte com 2 falares, o amazônico e o nordestino. Gente, eu estou falando a classificação dele, eu não estou falando a classificação geográfica, norte e nordeste, não estou falando isso, estou falando de classificação. Para ele fazer o mapa fônico do país, ele fez a classificação entre 2 subgrupos, norte e sul. Ele fez essa divisão apenas, norte e sul. Para o grupo norte, ele colocou 2 falares, o amazônico e o nordestino. E depois ele classificou o subgrupo sul, parte de baixo. Ele classificou um baiano, fluminense, mineiro e sulista. Tá? Bom, o amazônico, ele é falado nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Rondônia e Tocantins também fazem parte da região norte, mas o falar já é miscigenado, vai pegar falares de outras regiões, tá? Porque era um território mais próximo a Mato Grosso, aqui ele era do norte, ele pertencia a Goiás, tá? Então, parte desses 2 estados, né, parte fala o amazônico. É um falar típico dos estados pertencentes à região, né, norte, é a grande Amazônia. Então ele determinou esse falar, né, essa maneira, como forma amazônica. Nordestino não pegou só a região nordeste em si, ele não quis dizer isso. É uma maneira típica dos nordestinos falarem. Então, ele classificou como forma nordestina os estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. E parte que está no norte, né, um pouquinho mais para leste, o estado de Tocantins. Veja bem, Tocantins aparece aqui, é um estado novo, né? Falar nordestino. A Bahia faz parte da região nordeste, só que no falar não. Então, tem que saber fazer essa distinção geográfica. Agora eu estou falando da distinção fônica. Então, Antenor Nascentes, né, ele classificou como baiano, um estado antigo, falado na Bahia. Sergipe, que também faz parte da região nordeste, mas tem o falar baiano e não nordestino. Parte de Minas Gerais, parte do estado de Goiás, acima ficou Tocantins, Goiás ficou abaixo, então parte do estado de Goiás e parte de Tocantins, que antigamente era Goiás. Tá? Então veja bem, aqui essa grande região fala semelhante à Bahia, com o mesmo sotaque. Tá bom? E não tem um muro, uma barreira para impedir que a linguagem, que a forma se propague. Ele classificou como fluminense o que é falado no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte das Minas Gerais. Parte do estado de Minas Gerais fala semelhante ao estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, o falar é fluminense. Mineiro ficou uma parte, grande estado de Minas Gerais, ficou uma parte bem mais centralizada, né? É um falar típico do mineiro, mais do miolão do estado, não das beiradas que já têm interferências dos outros estados, né? E por fim os sulistas. Nós paulistas somos da região sudeste, mas o nosso falar ele é classificado como sulista, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais, que é bem próximo ali, Ribeirão Preto, etc. E Mato Grosso. Esses 2 estados eram um só, há muito tempo, na década de 60, era um só.
grande desenvolvimento se deu por entrada dos bandeirantes, né? Pelas bandeiras, pelos paulistas, os bandeirantes somos nós, né? Pelos gaúchos, paranaenses e catarinenses. Então, o desenvolvimento desses estados, a etnia praticamente, né? No século XX, foi com a presença dos sulistas. Então, eles levaram o seu jeito de falar. Por isso que os mato-grossenses, os sul-mato-grossenses, parte de Minas Gerais, os catarinenses, os gaúchos, paranaenses e nós paulistas falamos bem parecido. Há regiões de São Paulo em que se fala prudente, tia. Há regiões que se fala tia, prudente, como aqui. Paraná também tem. Leite é quente, dor de dente em algumas regiões do Paraná. Como no estado de São Paulo, nós também temos essa pronúncia em algumas regiões do estado de São Paulo. Por exemplo, o que é variedade linguística? Vou usar uma mesma palavra, né? Falado com a variação amazônica, a palavra porquê. Lá no Amazonas, na região, aqui eles vão falar assim, por quê? Por quê? Por quê? Nordestino, eles vão falar por quê? Por quê? O baiano vai falar porque, porque é aberto, o R é um pouco diferente do nosso, né? E o E final é mais cantado. O fluminense vai falar por quê? Por quê? Ó, por quê? O mineiro, por quê? Ou por quê? Por quê? Ou por quê? Os sulistas somos nós. Aqui em Andradina, interior de São Paulo, ó, interior, porque ali em Rio Preto, porque Piracicaba, porque São Paulo, porque. Então nós temos porque e porquê. Aqui falamos porquê, um pouco acima, porque São Paulo, porquê. Paraná também, no Rio Grande do Sul também, né? Tem esses sons diferentes. E ele